Como o doutor Anderson falou e o doutor José também, o legado do doutor Anderson vai além INTO, né? E tem uma pessoa aqui, que a gente sabe que tem um carinho todo especial, que está levando o INTO para o Maranhão. Doutor Paulo Guerra, poderia vir aqui, por favor, dizer algumas palavras? Você está indo para o Maranhão, Paulinho? Eu vou. Todo mundo soube hoje também. Eu soube na sexta, é que eu passei para a Rede Sara, eu vou para assumir, montar o circo de mão lá na Rede Sara de São Luís. Bom, eu vou contar, assim, na verdade, a minha história aqui passa por 3 fases, né? Depois vai ter gente que vai falar da residência, tudo, mas começou como residente, depois staff, e depois minha vida fora, que eu já não faço mais parte aqui do Instituto. Mas, passando na residência, e eu tive meu primeiro exemplo para ir para a cirurgia da mão, que foi o Carlinhos, e o Marcelão, e o Harley lá na PM, que eu era residente fora, não era daqui, e que me deram assim, pô, cara, é aí, o caminho é esse. E a gente acompanhava de lá e vem, mas chega aqui cru, né? E aí, em março de 2012, eu cheguei me passaram um caso, né? Meus R+, passaram um caso, e eu cheguei no ambulatório, aqui embaixo, mesmo ambulatório ainda, eu acho que é o mesmo lugar, e falei com uma voz baixa e sussurrante, apesar de vocês não acreditarem que isso é possível, tenho certeza, mas falei, chefe, tem um paciente com uma infecção no dedo e eu preciso marcar a cirurgia dela, era uma senhora. E ele falou assim, filhão, pode falar mais alto que eu não vou te bater, pelo menos por enquanto. Foi a primeira frase que eu tive contato. Isso, filhão, foi uma frase, isso talvez vai dizer muito mais do que qualquer coisa, porque essa forma dele me chamar ali mostrou muita coisa do que seria para mim, que ele foi um verdadeiro pai. Ele é meu pai na parte... eu ainda tenho meu pai vivo, mas ele é meu pai na parte médica, na parte de exemplo, de tudo. Ele é eu falo, né, pode ter 2 pais? Eu tenho 2 pais, né? E... Não, mas eu sou muito velho comparado com os filhos, então tá tranquilo. E ele sempre foi, então, o pai é esse, né? Pai não é só aquele que afaga, né? O pai é o que briga, é o que, poxa, que ensina, que chama atenção, chama no canto ali no ambulatório, sei que fechou esse ponto, foi você que desse ponto? Tô acreditando que você fez desse jeito. Não, chefe, não, eu acho que eu deixei o residente fazer. Porra, filhão, não é assim que faz, né? Então, até porque nesse momento da residência, na eterna briga entre o mar e o rochedo, quem se ferra é o marisco, né? E naquele momento, eu era o marisco. E durante 2 anos essa residência foi maravilhosa, e sempre falava, não se expõe, e foi passando. E uma coisa que eu falo realmente com meus residentes, o pessoal já citou aqui, mas eu falo que hoje tem 2 serviços de residências que eu trabalho, e eu falo, poxa, o doutor Anderson, escovava o paciente para mim, no final de semana, no sábado, para eu fazer a cirurgia. A primeira era dele, depois eu fazia as outras. Uma vez eu estava entrando numa cirurgia, ele falou, eu estava sentado escrevendo, e a cirurgia rolando, ele falou, você sabe fazer a cirurgia? Eu era acabado de entrar, vendo os 2 R1, né, da mão, eu falei, não, chefe, então vai lá assistir, que eu já sei. Ele sentou no meu lugar para descrever a cirurgia. Vai lá assistir, porra. Você não sabe, então vai lá aprender. Então, foi sempre um exemplo. E eu falo isso para os residentes hoje, eles ficam assim, moxa, seu chefe escovava para você? O paciente escovava, era uma coisa normal para mim. Tá? Ele tirava o lixo da sala para poder botar a cirurgia a seguir. Então, isso aí, escovar era o mínimo, né? Então, o tempo passou, né, eu tive o privilégio de virar staff do INTO. E, nesse momento, poxa, nada podia ter acontecido melhor do que eu cair num dia de centro cirúrgico de segunda-feira e ambulatório de quarta, que eu tive o privilégio de ter o meu segundo exemplo maior que eu tenho hoje, que eu perturbo ele até hoje, coitado, ele sofre, que é o doutor Saulo.
né? Ele sofre com meu WhatsApp, né, até hoje. Até a cirurgia, até hoje que eu faço, acabou, eu ligo, mostro para ele para ainda ter o aval, né? Pô, Sal, tu acha que valeu? Tu acha que tá bom? Né? Então, mas eu tive esse privilégio de assumir o ambulatório do Dr. Anderson, porque nesse momento o Dr. Anderson, chefe, ele não teve mais um ambulatório, ele vinha operar com o Saulo, e eu tive o privilégio de assumir isso. E a responsabilidade, imagina, né? E todo esse tempo, né, no INTO, eu tinha todo um apoio também, porque eu acabei assumindo um serviço em Petrópolis, que era um serviço extremamente pesado. Só tinha eu de cirurgião de mão, todo o SUS da região serrana, praticamente. Cheguei a atender o marido da Fabiana, assisti gente, o Eduardo mandar gente para coisa, porque era um serviço que só tinha eu. E, nesse momento, ele dava todo o suporte. Ele mandava trazer os pacientes para cá. Eu falei, chefe, não sei fazer essa cirurgia. Traz para cá que a gente vai operar aqui. Então, isso me deu toda a liberdade, né, para fazer. E, como staff, eu tive o prazer de conviver, né, um cara também que foi uma coisa que eu falava desde a residência, né, quando ele era residente de ortopedia, que é o Pedro, que ele não ia ser meu residente, que ele ia ser que é meu irmão, né, que ele era meu irmão. Eu falava isso para ele desde a residência de ortopedia. Eu tive o prazer, pelo menos um ano que eu falava, eu queria ficar pelo menos um ano para trabalhar junto contigo. Eu tive o prazer de ficar um ano com o Pedro aqui, como meu residente, não, meu irmão, né? Porque como meu filho do mesmo pai tem que ser irmão. Profissionalmente, né? Passamos momentos difíceis e bons, né? Aqui. Até porque no INTO sempre ou é calça de veludo ou bunda de fora, né? Então, a gente brincando, né? Como vou falar mais uma coisa, quando eu fui para Petrópolis tinha muito medo das coisas, porque cachorro mordido por cobra tem medo de linguiça. E eu até hoje uso essas frases para exemplificar, que são frases que a gente anotava como meu residente. A gente tinha não tinha nem WhatsApp, né? Tinha WhatsApp no começando, e aí o Sérgio, que era meu R+, anotava, tinha uma lista das frases para a gente poder aplicar para a nossa vida. São os ditados que a gente usa até hoje no grupo de WhatsApp para exemplificar uma coisa, né? Os ditados que eu coloquei. Não, são as frases do Dr. Anderson, que são ensinamentos para a nossa vida. Quando eu saí do INTO, eu fui seguir minha vida em Petrópolis e no Dona Lindu, né? Que apareceu a oportunidade. E continuo falando tudo isso para os meus residentes, tá? Porque ele me ensinou que a cirurgia, às vezes, mais simples é a mais certa. Não precisa complicar as coisas. Que indicar a cirurgia certa, mesmo com a frase que ele falou quando eu saí daqui, olha, você ganhou um martelo novo, tu vai ver prego em tudo quanto é parede. Então, cuidado, indica certo. Então, esses ensinamentos na vida, mas o mais importante é que eu tento ser um pouquinho, sempre que eu penso, até hoje, quando eu fazia, não só profissional, como pessoa. Será que o Dr. Anderson faria assim? E eu quero espero que eu seja para os meus filhos, né, o exemplo de pai que ele foi, marido e de pessoa, porque é o que eu posso falar, né? Não tenho palavras nunca para agradecer meu pai.